Vamos ouvir a palavra de Deus? Pegue nas suas mãos as Sagradas Escrituras, por gentileza. Pegue nas suas mãos o seu Evangelho e o seu livro santo. Isso. E abra comigo, por gentileza, no último livro dentro da palavra de Deus, que é o livro do Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 11. Essa mensagem de hoje é um alerta para nós. Deus, Ele vai dar um chacoalhão em nossas vidas nesta noite. Prepare a sua mente e o seu coração, porque Deus irá falar contigo. Apocalipse capítulo 3, versículo 11, quem encontrou diga amém. Quem não encontrou diga estou chegando, pastor. Todos encontraram? Apocalipse capítulo 3, versículo de número 11, diz assim: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Essa carta, a qual o evangelista João ele está escrevendo, ele recebeu uma ordem do Senhor Jesus, ele teve uma visão, ele foi arrebatado em sentidos, quando ele estava preso na ilha de Patmos, e o Senhor Jesus em revelação mandou que ele escrevesse 7 cartas, que seria direcionado a 7 igrejas. Essa é a 6ª carta que ele escreve, e ele escreve esta carta à igreja de Filadélfia, e o Senhor ele dá um alerta para aquela igreja, dizendo que eles deveriam vigiar, porque a sua vinda estava muito próxima, e ele disse que ele não iria demorar, mas que ele viria sem demora, que muito em breve ele voltaria para buscar a sua igreja, e ele diz, guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. E é aqui nesta palavra que Deus vai falar conosco nesta noite. Você crê que Deus irá falar contigo aqui? Então eu vou reler o versículo de número 11, e você que crê, vai repetir comigo bem alto e bem forte, com toda a fé do seu coração. Vamos lá, eu leio e você repete em seguida. Repita comigo, eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Fala para essa pessoa que está do seu lado, Jesus está voltando. Coloca a sua Bíblia sobre o teu assento e vamos aplaudir ao Senhor e a sua palavra. Isso, enquanto você aplaude, abra sua boca, glorifica e exalte ao nome dEle, porque você está aplaudindo aquele que era, o que é, o que há de vir. Ao alfa e ômega, o último, o primeiro e o derradeiro. Aplauda glorificando a Ele, Pai querido. Meu Deus, nesta noite nós queremos ouvir a Tua voz, então fale conosco através da Tua palavra, que eu diminua, que eu suma e que o Senhor cresça. Vem sobre a minha vida com Teu poder e com Teu Espírito, toma a boca do pregador, os lábios do mensageiro, prepara cada mente, cada coração para receber a Tua palavra. Tire de nosso meio toda distração, toda barreira, todo obstáculo, todo impedimento, e envie a Tua palavra com poder e autoridade, que a Tua palavra vá e produza o fruto e o resultado para a qual estará sendo enviada, em nome do Senhor Jesus, amém, e graças a Deus. Diga amém, diga graças a Deus, e pode tomar o seu assento por gentileza. Podeis vos assentar. Jesus está voltando? Essa é uma pergunta que até hoje gera muitos debates, dúvidas e até mesmo incerteza na mente de muitas pessoas, porque desde o Senhor Jesus ter pisado aqui nesta terra, ter sido assunto aos céus, glorificado, e estar à destra do Pai, muito se prega e se fala acerca da vinda do Senhor Jesus. E quantas não foram as gerações que já pisaram aqui nesta terra, e já se passaram, já se foram, e ouviram essa história, ouviram falar de que Jesus, Ele estava voltando. E por conta dessa dúvida, dessa incerteza, dessa incógnita e desses questionamentos, muitas pessoas estão se esfriando na fé, estão perdendo a esperança e até mesmo estão abandonando a crença no Senhor, porque eles dizem, essa história de que Jesus está voltando é antiga, a minha bisavó já falava disso há séculos passados, o meu avô falava que Jesus estava voltando, o meu pai quando era criança falava que Jesus estava voltando, e até agora ele não voltou. Cadê esse Jesus que dizia que iria
voltar. E com isso muitos estão abrindo mão da salvação e abrindo mão até mesmo da recompensa que o Senhor ele tem preparado para nós. Mas o evangelista João ele é categórico em dizer que o Senhor Jesus ele diz: eis que venho sem demora. E você pode dizer: ah, pastor, então Jesus mentiu, porque já se passaram milhares e milhares de anos, séculos e séculos, e até agora ele não voltou. Se ele disse que viria sem demora, por que é que está demorando? Se ele disse que a sua vinda seria breve e que seria rápido, por que é que até agora ele não voltou? Quantos cristãos já morreram, pastor, crendo que Jesus iria voltar e não viram a volta de Cristo? Quantas pessoas fiéis a Deus, que acreditavam na palavra, não já tiveram aqui nesta terra em vida e agora já não estão mais, já foram até mesmo sepultadas e enterradas e não viram essa vinda do Senhor que tanto se prega e que tanto se fala? Esse questionamento existe na cabeça de muitas pessoas, só que nós precisamos entender que o tempo de Deus, ele não é como o nosso. O tempo de Deus ele é totalmente diferente do nosso, porque existe dois tempos que permeia a humanidade e o mundo espiritual. Qual? O primeiro tempo é o tempo Cronos, que é o tempo cronológico. Esse tempo ele é medido, ele é contado através do relógio e ele é baseado pelo calendário. Esse tempo ele tem segundos, minutos, tem horas, dias, semanas, meses, até mesmo anos. Esse é o tempo Cronos, é o tempo cronológico, é o tempo em que nós estamos nos baseando na nossa vida. E existe um outro tempo que está acima do tempo Cronos, o cronológico, que é chamado de Kairos. E nesse tempo, ele não pode ser medido pelo relógio. Ele não pode ser baseado através de um calendário, porque o tempo Kairos, ele é determinado pelo próprio Deus, porque é o Senhor quem estabelece os tempos e as estações, e é o Senhor quem determina o tempo Kairos, ou seja, nós seres humanos estamos limitados e presos a esse tempo Cronos. Nós somos totalmente dependentes desse tempo cronológico. A nossa vida se baseia nesse tempo. Nós somos aqui limitados ao tempo Cronos, Deus não. Deus ele está acima do tempo da humanidade, do ser humano. Deus está sobre o Kairos, porque é Ele quem determina. Tanto é, olha o que a palavra vai dizer na segunda epístola de Pedro, capítulo de número 3. Volta comigo algumas páginas. Segundo Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 8. Abre comigo aí a segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo de número 8. Olha o que ele vai dizer: mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Deixa eu te perguntar, 1 minuto tem quantos segundos? Me ajuda a pregar, vamos interagir. 1 minuto tem quantos segundos? E 1 hora tem quantos minutos? E o dia tem quantas horas? Para Deus isso não existe. Para nós 1 minuto ele é calculado através de 60 segundos. 1 hora tem 60 minutos e o dia tem 24 horas, mas para Deus não. A palavra diz que para Deus um dia é como 1000 anos. E 1000 anos é como um dia, porque ele não está preso nesse tempo, mas ele está acima do tempo. Porque nós falamos e pregamos sobre um Deus que ele é atemporal. O que é o ser um Deus atemporal? Ele não está preso no tempo, porque a palavra diz que ele é aquele que era, o que é e o que há de vir. Ou seja, ele está no passado, ele está no presente e ele também já está no seu futuro. Ele é um Deus que desde antes da fundação do mundo, desde tudo isso aqui nesse plano terreno físico existir, ele já existia. A física, a ciência tenta de alguma forma provar a existência de Deus. Só que eu posso te dizer algo com toda sinceridade: eles nunca vão conseguir provar a existência de Deus. Como assim, pastor? Nunca vai conseguir ser provada a existência de Deus? É claro que não, sabe por quê? Deus não precisa provar nada para ninguém. Deus não precisa provar que Ele existe, porque a palavra diz que Ele é, e só isso basta. Tanto é que quando Ele se revela para Moisés, qual é o nome que Ele disse para Moisés que era o nome dele? Através da sarça, Ele fala com Moisés, e Ele diz para Moisés que futuramente iria libertar o povo da escravidão do Egito. Depois Deus fala a Moisés: vai a Faraó
e manda que liberte o meu povo. E Moisés disse: Senhor, o que eu vou falar para esse povo? O que eu vou falar para Faraó quando eu for dizer para eles que eles vão ser libertos? Você vai dizer: diga que o eu sou me enviou a vós. Ou seja, Deus ele se autodenomina como o verbo eu sou, ou seja, porque ele é, e só isso basta. Ele não precisa provar nada para ninguém. Então o nosso Deus ele é um ser atemporal, ele é tudo em uma pessoa só, passado, presente e futuro. Tanto é que o profeta Isaías, quando ele vai profetizar acerca da vinda do Messias, o Salvador do mundo, prometido das nações, olha o que ele vai dizer na sua palavra. Vai comigo lá, Isaías capítulo de número 9, versículo de número 6. Acompanha comigo a leitura. Isaías, capítulo de número 9, versículo de número 6. Olha o que o profeta Isaías vai dizer acerca da profecia da vinda do Messias, o que haveria de vir para nos salvar. Ele diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Então Isaías ele está revelando algumas características daquele que havia de vir para salvar a humanidade. E dentro dessas características que ele nos revela, ele diz que o Messias que havia de vir, que ele estava falando de Jesus, diz que ele é o quê? Pai da eternidade. Então, como ele é Pai da eternidade, ele é aquele que tem poder e domínio sobre o tempo. O que é eterno? É aquilo que não tem início, não tem meio e não tem fim. É aquilo que não se acaba. Isso que é eterno. Nosso Deus, ele é Pai da eternidade, ou seja, ele está acima da eternidade. Foi ele quem criou a eternidade. Então, ele é um ser atemporal. E por ele ser um ser atemporal, Deus, ele não se atrasa. Mas ele sempre chega na hora certa e no momento certo. Nós podemos nos atrasar. Quem aqui já se atrasou para algum compromisso? Quem já se atrasou em algum compromisso? Cadê as mulheres que não levantaram a mão aí? Estou de olho. As mulheradas aí que costumam se atrasar, né, para se arrumar lá em casa, irmão, é uma luta que só. Quando a gente tem algum compromisso, eu já falo para minha esposa, eu já começo a se arrumar 1 hora antes. E quando você estiver pronta, eu levanto do sofá e tomo meu banho, porque eu não gosto de ficar esperando, não. Se ela não estiver pronta, eu não vou me arrumar, não, porque eu vou me arrumar e vou ficar esperando ela mais 1 hora se arrumar, não. Tá pronta? Então tá bom, agora eu vou tomar meu banho. 15 minutinhos a gente fica pronto aí. Cadê os homens? Não é assim? Não é assim? 15 minutinhos a gente fica pronto. Agora a mulherada, meu irmão, nem se arrumando 1 hora antes, elas conseguem chegar no horário. Mesmo assim conseguem se atrasar. Como é que pode isso? Misericórdia. Então nós seres humanos muitas das vezes podemos nos atrasar, Deus não, porque Ele sempre chega na hora certa e no momento certo. E mediante a isso você precisa ter a convicção de que, pastor, que a vinda de Cristo está muito próxima. E que muito em breve Ele já está vindo para buscar a sua igreja. O cenário, tudo está sendo preparado para o grande dia, para o maior êxodo profético de todos os tempos. Qual, pastor? O arrebatamento dos salvos e da igreja do Senhor Jesus, aonde Ele virá sobre as nuvens dos céus para arrebatar e levar a sua igreja para morar com Ele nas mansões celestiais. Tanto é que Paulo, escrevendo à igreja de Tessalonicenses, olha o que ele vai dizer, vai comigo lá, primeira epístola de Tessalonicenses, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 4, por gentileza. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo de número 13. Olha o que ele diz: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais com os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. E ele diz, verso 16, porque o mesmo Senhor
Descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens do céu, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Diga agora, é Deus. Então Paulo ele está revelando que o Senhor, ele virá, e todo olho verá a sua vinda para buscar a sua igreja. Ele diz que o mesmo Senhor, porque ele usa essa expressão, o mesmo Senhor? Ele não poderia falar, o Senhor vai vir, Deus vai resgatar, Deus vai arrebatar. Ele não poderia falar dessa forma, mas porque ele enfatiza e dizer que o mesmo e não outro. Porque aquele povo acreditava de que eles seriam salvos, sim, mas eles não acreditavam de que Jesus de fato viria buscá-los. Eles não acreditavam de que Jesus viria resgatá-los. Eles acreditavam no arrebatamento, na salvação, mas de que outro ser ou uma outra pessoa viria buscar. Então Paulo está dizendo para eles: ei, não é nenhum outro ser que vai buscar vocês, não é nenhuma outra pessoa, mas o mesmo Senhor, o mesmo que nasceu no ventre da Virgem Maria, habitou no meio de nós, o mesmo que deu vista ao cego, deu audição ao surdo, curou o coxo e levantou o paralítico, o mesmo que morreu, padeceu, foi humilhado, desprezado e morreu na cruz do Calvário. Sim, esse mesmo Senhor, ele vai descer do céu com grande alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Ele vai vir sobre as nuvens dos céus para arrebatar a sua igreja. Ele vai vir sobre as nuvens dos céus para buscar os salvos, para buscar os fiéis, para buscar aqueles que são tementes à palavra e para buscar aqueles que creem no Senhor como o único, suficiente, exclusivo, eterno Salvador. Se tem alguém que crê no Senhor Jesus e vai ser arrebatado, glorifica o Senhor e aplauda, porque a volta dele está muito breve e ele está vindo buscar a sua igreja. Ele está vindo buscar os santos escolhidos, os eleitos do Senhor, aqueles que se entregaram para Ele. Só que, infelizmente, existem muitas pessoas achando que ainda tem muito tempo para aproveitar aqui esta terra. Existem pessoas que ainda estão pensando que ainda tem muito tempo de vida e estão vivendo a vida de uma maneira deliberada. Estão vivendo a vida para satisfazer os seus próprios prazeres, os seus próprios desejos carnais. Estão vivendo a vida para apenas satisfazer os desejos da sua carne. E estão vivendo, adulterando, se prostituindo, vivendo uma vida promíscua, bebendo, fumando, roubando, matando. Nós vemos aí o reflexo de uma sociedade, de um mundo entregue ao pecado, porque a palavra diz que o mundo jaz no maligno. Nós vemos aí uma humanidade que está perversa, perdida. E por que o mundo está assim? Porque as pessoas acreditam que tem muito tempo para aproveitar essa vida. Elas acreditam que vai demorar ainda para a volta de Cristo. Tem pessoas que dizem até assim: eu não vou para a igreja não, estou muito novo para essas coisas de igreja. Quando eu estiver mais velho eu procuro Jesus. Quando eu estiver mais velho eu vou para uma igreja. Quando eu estiver mais velho eu me batizo nas águas. Quando eu estiver mais velho eu vou lá e recebo o Senhor como Salvador. Quando eu estiver mais velho eu mudo de vida. Quando eu chegar numa certa idade, quando eu estiver bem idoso, aí eu vou para a igreja. Enquanto eu estou novo eu quero aproveitar a vida. Só que eu quero te dizer algo: quem te garante que você vai chegar na idade que você está pensando que vai chegar? Quem te garante que você vai chegar aos 50, aos 60, aos 70, 80, 90? Sabe por quê? Antigamente, como é que era a sociedade? Só quem tinha infarto era quem, igreja? Eram os mais idosos, não era? Pessoas de idade. E hoje em dia, o que está acontecendo? Nós vemos aí jovens de 20, 25, 22 anos que está tendo um infarto fulminante do nada. A pessoa hoje está bem e amanhã já não está mais entre nós. Por quê? Aí vai ver o laudo diagnóstico: infarto fulminante. Quantos nós não somos jovens de 15, 16, 17 anos que estão achando que estão aproveitando a vida, que vai ter a oportunidade de mais para frente, sei lá, mudar de história, vir para a casa de Deus, e que estão perdendo a vida, bem jovem, bem novo. Hoje em dia está morrendo mais jovem do que idoso. Hoje em dia está morrendo mais os mais novos do que os mais velhos. Eu nunca mais isso. Nunca vi isso. Se você for no cemitério, no sepultamento, você vai ver a maioria dos velórios são de jovens na faixa etária de 40 anos para baixo. Os idosos, eles estão aí saudáveis, firmes, fortes. Os novinhos estão tudo morrendo, falecendo, estão partindo dessa vida, e eles estão vivendo com uma vida como se achasse que tem muito tempo. Só que eu posso dizer algo: ei, o tempo está acabando, o relógio está findando.
E Jesus está voltando e Ele está às portas. Só que eu posso te dizer algo, isso não me preocupa e nem me espanta. Quando eu vejo alguém fazendo essas coisas, eu nem aflijo meu coração e nem fico espantado. Sabe por quê? Jesus já havia avisado que seria dessa forma. Se você ler depois com calma o Evangelho de Mateus, capítulo de número 24, aonde o Senhor Jesus revela os sinais dos últimos tempos e aquilo que iria anteceder a sua volta, Ele diz que nós iríamos ouvir de guerras, rumores de guerras. Ele disse que nós iríamos ouvir de pestes, de fomes, de pessoas passando necessidade. E deixa eu te perguntar, isso já está acontecendo? Com toda certeza. Você liga o jornal lá, coloca na televisão, você só ouve falar de guerra, rumores de guerra. É Iraque, Irã, é Rússia, Estados Unidos, Israel sendo bombardeado, o povo lá na faixa de Gaza morrendo, sofrendo. Ou seja, a guerra já está aí, só não vê quem não quer. O Senhor falou que viria a peste. Nós já passamos pelo período da peste. É só você se trazer a sua memória, bem próximo aqui, alguns anos atrás, a Covid-19. Quantas pessoas não morreram por conta dessa peste que assolou não só o Brasil, mas toda a humanidade? Isso é um sinal da volta de Cristo. Só que as pessoas estão distraídas, elas não estão apercebidas. O Senhor, Ele falou acerca de fome. Tem alguém que passa fome nos dias de hoje? Só você olhar aí pelas ruas. Pessoas que não têm o que comer, não têm do que se alimentar, pessoas que até mesmo em países exteriores estão passando fome. Se você colocar lá na internet, na África, na Angola, Moçambique, Senegal, você vai ver aquelas crianças só puro osso. Você já viu aquele vídeo daquelas crianças? Aquelas crianças magras, só pele e osso, que não tem o que comer. Quando eles comem uma sopa, eles se alegram, é uma alegria que só, porque eles não têm nada para comer. Ou seja, guerra já tem, peste já tem, fome já tem. Ou seja, os sinais estão aí, e tudo isso está premeditando a vinda do Senhor e a volta dele, que está muito breve. Então você precisa hoje se alertar naquilo que Jesus está te falando, porque se você está aqui hoje, é um alerta de Deus para o seu coração, de que Ele está voltando e Ele quer hoje que você venha se posicionar. E olha o que Ele vai dizer lá em Mateus capítulo de número 24, vai comigo lá. O porquê eu disse que eu não me espanto, porque Ele já tinha avisado que as pessoas estariam assim, vivendo uma vida medíocre, deliberadamente ao pecado, satisfazendo os seus próprios desejos, aos seus prazeres, achando que tem muito tempo. Olha o que Ele vai dizer, Evangelho de Mateus capítulo de número 24, versículo de número 36, leia comigo aí, ó. Evangelho de Mateus capítulo 24, versículo de número 36, diz assim: porém, daquele dia e hora ninguém sabe, senão os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem, porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim também será a vinda do Filho do Homem. Então, como foi nos tempos de Noé, o povo estava vivendo uma vida de qualquer forma, para satisfazer as suas vontades, e Noé sendo usado por Deus, dizendo: ei, se arrependam, vai vir uma grande chuva, Deus vai derramar o dilúvio sobre a terra vai ser inundada, Deus vai acabar com toda a humanidade, vai matar todo mundo, vai destruir tudo. E as pessoas falando: ih, Noé tá velho mesmo, tá meio doidinho da cabeça. Eu acho que Noé bebeu um vinho e ficou doidão, Noé está chapado. Essa história de que Deus vai chover, vai inundar a terra e vai acabar com a humanidade, e Noé está maluco mesmo, está meio totoca da cabeça. E Noé falando: se arrependam, entre na arca, o Senhor vai destruir a terra, vai operar a justiça dele. E as pessoas zombando, zoando de Noé, e ele ali pregando. Só que de repente, um determinado dia, o que aconteceu? Começou a cair um chuvisco do céu, e Noé, já bem esperto, sabendo que era o dilúvio, ele entrou na arca, e Deus selou a arca por fora. E as pessoas pensando: é só apenas uma garoazinha, é só apenas um chuvisco. Aquela chuva começou a apertar, começou a ficar mais forte, que virou um temporal muito grande. As pessoas começaram a correr para as suas casas desesperadas para se abrigar, porque era um grande temporal. Só que se passou 1, 2, 3, 5, 20, 30, 40 dias e 40 noites chovendo sobre a face da terra, aquele temporal. Noé dentro da arca, a terra foi inundada. Quem entrou dentro da arca, Noé e sua família, estão sãos e salvos. E quem não deu ouvidos a Noé, estava do lado de fora da arca, morreu afogado.
Tudo isso porque eles não ouviram a voz do Senhor. E isso ainda acontece hoje. O pastor está aqui no altar pregando a palavra. Jesus está voltando. Se arrependa, mude de vida. Ele não quer que você seja condenado, Ele quer que você seja salvo. Permaneça na arca, faça uma aliança com Deus, fica firme, ande de acordo com a palavra. Mas a pessoa está tão distraída, está tão desapercebida, que ela não consegue prestar atenção naquilo que o pastor está falando, e ela não acredita. Aí sabe o que vai acontecer? Assim como foi no dilúvio, Jesus vai vir, vai buscar a sua igreja. Aí quando a igreja for arrebatada e começar a grande tribulação, as pessoas vão começar a ficar na rua desesperadas, sem saber o que fazer. Aí que eu vou começar a procurar a igreja. Aí quando eu procurar a igreja, sabe o que vai acontecer? Eu não vou estar aqui para pregar a palavra, não. Os obreiros, os membros que são firmes, fiéis, também não estarão aqui, não. Não vai ter ninguém para pregar a palavra. Aí já vai ser tarde demais. Então você não pode viver a vida como se houvesse ainda muito tempo para aproveitá-la. Você precisa hoje tomar um posicionamento diante de Deus, porque Ele está voltando. Tanto é que todas as vezes que a palavra fala acerca da vinda do Senhor Jesus, ele fala que o Senhor vai vir de uma maneira breve, de que o Senhor vai vir rápido e não vai demorar. Olha o que o escritor aos Hebreus ele vai dizer em Hebreus capítulo 10, versículo 37. Vai comigo lá. Hebreus capítulo 10, versículo de número 37. Olha o que o escritor aos Hebreus ele vai dizer acerca da vinda do Senhor Jesus. Hebreus 10, versículo 37, ele diz: porque ainda um poucochinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. Ou seja, não vai demorar muito não. Jesus está voltando, e falta muito pouco para a sua vinda, para buscar a sua igreja. E o que você precisa hoje é se preparar para se encontrar com o seu Senhor. Você precisa se preparar para que quando chegar a hora do Senhor buscar a sua igreja, nós estejamos preparados para nos encontrar com Ele, porque ninguém se encontra com Deus de qualquer forma. Tanto é que o Senhor, Ele nos trata como a sua noiva. Deixa eu te perguntar, a noiva, quando chega o dia do casamento, ela entra na igreja de qualquer forma, bagunçada, desarrumada, suja, descabelada, fedendo? A noiva se apresenta assim diante do noivo? Não. Quando chega o dia do casamento, tem uma grande preparação, né? O noivo não, o noivo toma um banho, pinta o cabelo, bota o terno e pronto. Agora a noiva não, a noiva tem toda aquela preparação, é cílios, é sobrancelha, é maquiagem, é unha, é cabelo, é não sei o que, é não sei o que lá, é sandália, e é um monte de formação. A preparação da noiva, se o casamento é 3 da tarde, a noiva começa a preparar 8 horas da manhã. Para quando chegar 3 da tarde, ela está lá bem linda. Ou seja, toda noiva antes de se encontrar com o noivo, ela se prepara, porque ela não quer se apresentar de qualquer forma. Assim é com Deus. Nós somos a noiva de Cristo, e Ele espera uma noiva preparada para se encontrar com Ele. Ele não quer receber uma noiva suja, bagunçada, fedorenta. Ele não quer receber uma noiva desleixada, mas Ele quer receber uma noiva limpa e adornada para o grande dia do casamento, de se encontrar com Ele no céu. Então, para isso requer de nós uma preparação. Pastor, como eu me preparo então para me encontrar com Deus? Como eu me preparo para esse grande casamento que o Senhor está falando? A palavra nos ensina. Volta lá comigo na primeira epístola de Pedro, capítulo de número 1 novamente, versículo de número 14. 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 14. Olha o que a palavra diz: como filho obediente, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santo, porque eu sou santo. Então a preparação para todo aquele que deseja se encontrar com o Pai, para o grande dia do casamento, é o quê? Requer de nós o quê? Andar em santidade. Andar em santidade diante de Deus. E você precisa entender, santidade não é perfeição, porque ninguém é perfeito. O pastor não é perfeito. Pelo contrário,
Eu costumo dizer que eu sou como o apóstolo Paulo, um dos maiores dos pecadores, miserável homem que sou. Eu sou um homem cheio de erros, defeitos, falhas e pecados. Ou seja, santidade não é símbolo de perfeição, mas santidade é o quê? Um estilo de vida. É quando você reconhece que é falho e que é pecador, mas você não quer viver da mesma forma. É quando você reconhece que a sua natureza humana é pecaminosa, mas você renuncia aos seus prazeres, os seus desejos, a sua carne. Isso que é a santidade, é você lutar contra si mesmo, contra o seu próprio eu, é você lutar contra a sua própria vontade. Isso é santidade. É você renunciar os seus prazeres. E esse é o maior preparo de todo aquele que deseja se encontrar com o Pai, viver em santidade. Então aquilo que você tem feito, a maneira pelo qual que você tem vivido, que não tem agradado ao Senhor, você precisa começar a renunciar a partir de hoje. Você precisa tirar da sua vida aquilo que não agrada ao Senhor, aquilo que não vem de Deus e aquilo que entristece o seu coração. Sabe por quê? Ele diz: sede santo, porque eu sou santo. Deus é um ser santo e Ele é um ser puro, e por Ele ser um ser puro, imaculável, Ele não se mistura com a sujeira, Ele não se mistura com a imundície, e Ele não se mistura com a lama. O que é essa lama, pastor? É o pecado que habita dentro de nós. Então nós precisamos diariamente nos santificar no sangue precioso do Cordeiro. E entenda algo, eu não estou aqui apontando os seus erros, te julgando não, porque eu já tenho os meus próprios pecados para me consertar diante de Deus. Eu já tenho os meus próprios erros para pedir perdão. Eu não estou aqui te julgando e te apontando não. Eu estou aqui como um porta-voz de Deus te alertando, porque Deus Ele quer o seu bem, Ele não quer o seu mal. Então hoje se arrependa pela maneira pela qual você tem vivido. Deus Ele não quer que você viva essa vida que você está vivendo, pelo contrário, Ele quer que você viva o melhor. O sacrifício de Jesus foi justamente para isso, para te libertar da escravidão do pecado, para te libertar das correntes, das garras de Satanás, para te dar uma liberdade verdadeira, uma verdadeira vida que só Deus Ele pode te dar. Sabe por quê? O pecado ele escraviza, porque a palavra diz que o homem que não consegue dominar os seus desejos, ele é dominado pelos seus desejos e ele é até mesmo escravizado, ou seja, o pecado escraviza. Pastor, que é isso? O pecado escraviza? Assim é só você ver quantas pessoas que dizem: quando eu quiser parar de beber eu bebo, e até hoje não conseguiu parar de beber, porque está presa. Quantas pessoas dizem: quando eu quiser parar de fumar eu fumo, eu não sou dominado pelo cigarro, mas qual foi o dia que ela conseguiu parar de fumar? Se ela deixar de fumar um dia, fica na abstinência, fica tremendo, fica ali desesperado porque não sabe o que fazer. Quantas pessoas disseram: não, quando eu quiser parar de fumar maconha, de me drogar, de me prostituir, eu paro. Mas por que essa pessoa não consegue? Porque ela está presa, escravizada, aprisionada e ainda não percebeu. Você ainda não notou que esse seu sentimento, que esse seu desejo está te escravizando? Você ainda não notou que essa sua atitude está te aprisionando e você está num cativeiro espiritual? O sacrifício de Jesus foi para isso, para te tirar desse cativeiro, para te tirar dessa prisão, para te tirar das correntes e das amarras de Satanás. Então você precisa hoje se posicionar diante de Deus e viver uma nova vida. Você não precisa viver dependente dessas coisas, não. Você não precisa viver dependente dos seus prazeres e da sua vontade, não. Você só depende exclusivamente de uma coisa. O que, pastor? De Deus, porque Ele é suficiente na sua vida. Você não precisa de droga para ser feliz. Você não precisa de bebida para ser feliz. Você não precisa se prostituir, adulterar, fornicar, não. Você não precisa de nada para ser feliz. Sabe por quê? Porque o Senhor é a alegria que preenche a sua alma. O Senhor é tudo aquilo que você deseja. O Senhor é aquele que preenche o vazio do seu coração. E Ele é mais do que suficiente na sua vida. Tanto é que quando ele fala para Moisés, ele diz: Moisés, diga que o eu sou me enviou a voz. E aqui nessa expressão do eu sou tem um mistério muito interessante e poderoso que muitas pessoas não sabem. Sabe por quê? Quando Deus fala para Moisés, eu sou, não é porque ele apenas está falando que o nome dele é que ele é, não. É porque essa expressão eu sou é como se ele dissesse para Moisés: Moisés, não se preocupe com nada, porque eu sou o quê? Tudo aquilo que você precisar na hora que você necessitar. Eu sou tudo aquilo que você deseja. Ou seja, vocês não precisam de nada, porque vocês têm a mim. E se você tem a mim, Moisés, você tem tudo. Se você tem a mim, você tem mais do que o suficiente. Se você tem a mim, você tem a solução dos seus problemas. É por isso que Deus fala para Moisés: Moisés, eu sou tudo o que você precisa. Eu sou tudo o que você necessita. E a minha presença te basta, porque eu sou o suficiente para você.
Então você não precisa viver dependente dos seus prazeres, porque Deus é suficiente na sua vida. Então você precisa hoje se preparar, se santificar para encontrar com o Pai, para encontrar com Deus. E uma das preparações também, além da santidade para se encontrar com o Pai, é algo que é muito importante, que é o batismo nas águas. O Senhor Jesus, ele disse que quem crer e for batizado será salvo. O batismo, ele é uma condição de salvação, e sem batizar você não vai ser salvo. Se Deus está te dando a oportunidade de batizar e você não batiza, você está perdendo a sua salvação. Porque o próprio Senhor Jesus, ele revela a importância do batismo. Quando ele completou 30 anos de idade, ele foi se encontrar com seu primo João Batista no Rio Jordão. E quando ele chegou lá, ele disse: primo, que bom te ver. E João Batista chamava todo mundo de cobra, raça de víboras, serpente, jararaca, ele chamava assim mesmo, chamava todo mundo de cobra. Só que quando ele olhou para Jesus assim e viu o seu primo, ele falou: opa, aquele ali não é cobra não, aquele ali não é cascavel, não é jiboia, não é jararaca não, aquele ali que está vindo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando Jesus chega no Rio Jordão, João Batista fala: primo, que bom te ver. O que você veio fazer aqui? É claro que eu estou conjecturando. O que você veio fazer aqui, primo? Jesus disse: eu vim me batizar. Ele: para de bobeira, primo, você não precisa se batizar não, você é o Cordeiro de Deus, você é santo, imaculado, você não tem erro, você não tem pecado, você não precisa se batizar. Jesus disse: João, para com isso, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir com toda a justiça de Deus. Ou seja, Jesus não tinha erro, não tinha falha, não tinha pecado e se batizou. E nós que somos seres pecadores, falhos, errantes em todos os nossos caminhos, nós não precisamos nos batizar? Se Jesus, o próprio Deus, se batizou nas águas, o que te dá o direito de não se batizar e achar que vai ser salvo? Então o batismo, ele é condição de salvação. Quem aqui se batizou ontem nas águas? Cadê a galera que se batizou ontem aí? Ó? O Christian, a Leila, a nossa irmã Rosilene lá também se batizou nas águas. Tomaram a decisão mais importante da vida, que é descer as águas, porque o batismo, ele é a nova aliança com Deus. O batismo é como essa aliança que está aqui no meu dedo. Essa aliança simboliza o quê? Que eu tenho um compromisso com a minha esposa, e ela requer de mim a minha fidelidade. O batismo é isso também, é quando eu faço uma aliança com Deus. A aliança com Deus no Antigo Testamento era a circuncisão. Pegava o menino, cortava a cabeça do seu prepúcio e era circuncidado, era a aliança. Agora no Novo Testamento não existe isso. A aliança é o quê? É o batismo nas águas. Então nós precisamos nos preparar para nos encontrar com paz, para nos encontrar com Deus. E você pode dizer: ah, pastor, mas ainda tem mais um pouco de tempo. Pastor, por que Jesus não voltou ainda? Se ele disse que está bem breve, que a sua vida está bem próxima, por que é ainda que ele não voltou? Eu sei te dizer por que Jesus não voltou. E hoje você vai sair daqui com essa resposta. Eu tenho a certeza da resposta para te dizer por que Jesus não voltou até hoje. Você quer saber? Abre comigo na segunda epístola de Pedro, capítulo de número 3. Jesus não voltou porque está atrasado, porque perdeu a hora, porque perdeu o tempo, não. Ele só não voltou por um único motivo. Olha porque ele ainda não voltou para buscar a sua igreja. 2 Pedro capítulo 3, versículo de número 9. 2 Pedro capítulo 3, verso de número 9, diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Ou seja, Deus não retarda a sua promessa. Ele não se atrasa para buscar a sua igreja. Então por que é que ele não voltou? Porque ele é longânimo, porque ele é benigno. Ele não voltou porque ele te ama tanto, mas tanto. Você é tão precioso, é tão valioso, é tão valiosa para Deus. A sua alma então importa tanto para o Senhor, que Ele está te dando tempo e oportunidade para se arrepender. Ele não quer que você seja condenado. A palavra diz que Ele é longânimo e Ele não quer que ninguém se perca. É por isso que ele não voltou ainda, porque ele não quer que você vá para o inferno, ele não quer que você vá para a morte, para a condenação eterna. Porque se engana quem pensa que Deus é aquele justiceiro que no grande dia vai falar: ah, foi para o inferno, ah, foi condenado, Deus não. Naquele grande dia, quando Deus tiver que condenar alguém, Ele não vai se alegrar com a condenação de ninguém. Sabe por quê? A palavra diz que Deus, Ele se entristece, se angustia e chora quando o ímpio, ele morre. Deus não se alegra na morte do ímpio. Sabe por que Deus não se alegra na morte do ímpio? Porque Deus não gosta de ver ninguém sendo condenado. Agora com o justo não.
A palavra diz que Deus, ele se alegra, ele se satisfaz na morte do justo. Que é isso, pastor? Deus tem prazer na morte do justo? É claro que tem. Sabe por quê? O justo não morre. Porque o justo, ele é promovido. Ele parte dessa daqui para melhor, ele vai para a eternidade estar para com o Pai. Sabe por que Deus, ele se alegra na morte do justo? Porque o justo, quando ele morre aqui nesta terra, ele vai lá para agora estar do lado do nosso Deus, adorando e glorificando ao nome dele, e ele vai desfrutar da melhor coisa que nós podemos desfrutar, que é da eternidade com o Pai. Então ele só não voltou porque ele está te dando oportunidade para você se arrepender. Ele está te dando a chance de você mudar de vida, só que essa possa ser a sua última chance. Pense nisso, porque você está aqui hoje, mas quem te garante que amanhã estará? Eu estou aqui hoje nesse altar pregando a palavra, mas quem me garante que quarta-feira eu estarei aqui novamente? Quem me garante que estarei aqui sexta-feira, ou até mesmo no domingo que vem? Então eu preciso viver cada dia como se fosse o meu último dia de vida, porque a vinda do nosso Pai, ela está muito próxima. É por isso que em Apocalipse capítulo 3, versículo de número 11, ele diz: eis que venho sem demora, guarde o que tens para que ninguém tome a sua coroa. Ou seja, essa mensagem não é apenas um alerta para quem ainda não entregou a vida para Jesus e para quem não batizou nas águas, que você pode estar pensando: ah, pastor, eu estou de boa essa mensagem aí, eu não estou pecando, não estou falhando, já sou batizado, então aquela pregação, ó pastor, essa pregação é todinha para o meu familiar, ó, meu filho tinha que estar aqui. Tem gente que fala isso: pastor, essa pregação é todinha para o meu pai precisa se arrepender do pecado dele. Essa pregação é todinha para minha sogra. Pastor, minha sogra, meu Deus. Pastor, essa pregação é todinha para o meu parente. Essa pregação é para você que está aqui. Tanto é que ele fala: esse que venho sem demora, guarda o que tens. Ou seja, essa carta é a igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia era fiel ao Senhor, andava conforme a palavra, conhecia Deus, e mesmo assim ele está exortando a sua igreja. Ou seja, você que já adquiriu a sua salvação, você que já batizou nas águas, já recebeu ele como Salvador, você precisa vigiar e guardar o que tem, porque apenas ter a carteirinha de membro aqui desta igreja não garante a sua salvação. Apenas você vir à igreja todos os domingos não garante a sua salvação. Estar aqui todo culto não te isenta de ir para o inferno. Sabe por quê? Tem muita gente dentro da igreja que vai para o inferno, tem muito pastor que está no altar que vai para o inferno, tem muito obreiro na parede que vai para o inferno. Por quê? Terno não salva ninguém. Eu prego de terno sem terno, eu prego de camisa social ou de camiseta, eu prego de calça ou de bermuda, de sapato ou de chinelo. Terno não prega, terno não salva, gravata não salva, essa sua roupa bonita não te salva. Pegar a Bíblia, colocar debaixo do braço e ir para a igreja não te salva. O que te salva é a sua conduta diante de Deus, é a vida que você leva. Então Jesus está falando para aquela igreja: guarda o que tem, guarda o Espírito que Ele colocou dentro de você, guarda o temor, guarda a santidade, guarda os princípios da palavra e vigia. Por quê? Para que ninguém venha tomar a sua coroa, para que ninguém venha tomar o seu galardão, para que ninguém venha tirar aquilo que é seu. Então, se você já adquiriu a sua salvação, vigie, porque a vinda do Senhor está muito próxima, e a palavra diz que Ele virá como um ladrão. Você sabe quando o ladrão vai te assaltar? Que ele vai te roubar? Que ele vai invadir a sua casa? Vai levar o seu celular? Vai levar o seu carro ou sua moto? Você sabe? Não, o ladrão, ele te pega o quê? De surpresa, surpreendido, distraído. Ele vai lá e pum, pega e sai correndo. Lá em Copacabana acontece muito isso, né? Eu nem gosto de ir em Copacabana por causa disso, nas praias de lá. Quando eu quero ir na praia em Copacabana, eu passo longe, porque lá tem muito assaltante, tem muita arrastão, muito aqueles jovens que vai lá, rouba cordão, rouba celular, né? Então eu fujo de Copacabana. O que eles fazem? Pega o celular de alguém, ó, dá no pé. Pega a pessoa distraída, assim vai ser a volta de Jesus. Quando você menos esperar, você vai fazer assim, ó. Jesus voltou. Não abrir e fechar de olhos. De repente, quando você estiver distraído, Jesus voltou. Tanto é que a palavra diz: estarão dois no campo, será levado um e deixado outro. Estarão dois trabalhando, será levado um e deixado outro. Estarão dois deitados em cima de uma cama, será levado um e deixado outro. Ou seja, a salvação é individual, você dará conta apenas de si mesmo. Então você precisa hoje se posicionar diante de Deus. Então, para nós, sendo bem escrachado na palavra, não interessa quando Jesus voltar, porque Ele pode voltar daqui a 1 ano, 2 anos, 1000 anos, 100 anos, ou Ele pode voltar exclusivamente para você hoje. Ele pode não voltar para buscar toda a igreja, mas se você partir desta terra, morrer, quer dizer que Ele voltou para você. E se Ele voltar para você hoje, como está a sua vida? Como você está diante
de Deus. Pense nisso. Nós não temos mais tempo para perder tempo. Então aproveite cada oportunidade que Deus está te dando como se fosse a última da sua vida. Por quê? O fato é, Jesus está voltando. Quem crê e toma posse dessa palavra, diga glória a Deus. Se coloque de pé no seu lugar e vamos aplaudir bem forte ao nome do Senhor Jesus.